Eu sou Ivan Lima e hoje vamos falar um pouquinho sobre possessões espirituais e demoníacas e sobre todo o estigma em cima das doenças psicológicas que foram por anos confundidas e tratadas como possessões. Porém, para chegarmos nesse ponto, eu vou precisar passar por alguns termos específicos e explicá-los para vocês, para que não exista nenhuma confusão. Bem, o primeiro termo é o da possessão espiritual, posse espiritual ou subjugação. Todos três se referem à crença paranormal, ou até mesmo sobrenatural, de que almas, espíritos, deuses, demônios, animais e até mesmo extraterrestres são capazes de assumir o controle de um corpo humano. Além disso, também se acredita que, na maioria das vezes, essas ocorrências prejudicam a saúde e o comportamento do hospedeiro. O conceito de possessão existe em quase todas as religiões, incluindo o cristianismo e o budismo. Ele também pode ser encontrado na mitologia e no folclore de muitas culturas diferentes. Dependendo do contexto cultural, a possessão pode ser considerada voluntária ou involuntária, tendo efeitos benéficos ou prejudiciais para a pessoa possuída. Segundo a religião espírita, a possessão espiritual seria sinônimo de subjugação. Portanto, médiuns que incorporam espíritos superiores e praticam o bem não são considerados possessos. A subjugação, portanto, consiste na paralisação da vontade, fazendo com que aqueles que sofrem com ela possam agir contra suas vontades, seja essa ação numa forma moral ou corporal. Um outro termo, que talvez seja pouco conhecido, é o transtorno de transe e possessão, ou transtorno de transe dissociativo. Ele é caracterizado por uma perda gradativa da consciência de sua própria identidade. Isso geralmente acontece em uma relação de curto espaço de tempo, com eventos traumáticos, problemas insolúveis e insuportáveis, ou até mesmo com relações pessoais difíceis. Nessas situações, o que ocorre é uma divisão de identidade pessoal, onde uma nova personalidade, com lembranças, consciência, identidade, percepção e controle dos movimentos corporais, é formada. Inclusive, ela pode ser facilmente confundida com a possessão. O próximo termo é o da possessão demoníaca, que é, de acordo com muitos sistemas de crença, o controle de uma pessoa, e em alguns casos até mesmo de objetos inanimados, como bonecos, por exemplo, por um ser maligno ou sobrenatural. As descrições das possessões demoníacas geralmente incluem prejuízos para a saúde da pessoa afetada, uma mudança de comportamento e muitas vezes a memória ou personalidade individual podem ser apagadas. Também se falam de convulsões e desmaios, como se a pessoa estivesse morrendo. E por último, temos o termo depressão, que em geral é um transtorno mental, caracterizado pela tristeza profunda persistente e a aversão a atividades. Ela pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimentos e, claro, o bem-estar da pessoa. As pessoas deprimidas podem perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas e também podem perder o apetite ou, em alguns casos, comer demais, além de apresentar vários outros sintomas. Até os dias de hoje, muitos desses termos são confundidos entre si. E apesar de acontecerem em situações diferentes, eles têm, de fato, alguns sintomas bem semelhantes. Antigamente, era muito comum que doenças psicológicas, como a depressão e o transtorno de transe dissociativo, fossem confundidas com a possessão demoníaca ou possessão espiritual, e assim que as pessoas que apresentassem tais sintomas fossem submetidas a exorcismos. Felizmente, ao longo dos anos,
a medicina conseguiu avançar o suficiente para questionar se os casos de possessão não seriam, na verdade, manifestações dessas doenças psiquiátricas. Em 1999, após anos sem revisar seus próprios métodos, o Vaticano alterou suas diretrizes de exorcismo e começou então a reconhecer algumas situações como surtos mentais, como sendo um problema de ordem médica e não necessariamente espiritual. Até os dias de hoje, é possível encontrar casos de exorcismo realizados pela Igreja Católica. Essa é uma prática tão antiga que já acontecia antes mesmo da publicação da Bíblia. E, inclusive, nela podemos encontrar relatos do primeiro exorcista de todos, Jesus. Seus métodos foram repassados para seus apóstolos e difundidos por eles. Atualmente, a Igreja é mais rigorosa com os vereditos a respeito de quem está ou não sobre uma possessão maligna. E apesar dos incontáveis filmes de Hollywood, apenas 2 e 3% dos casos que chegam a serem relatados demonstraram, de fato, algum sinal de influência demoníaca. Esses casos, normalmente, não podem ser explicados em termos médicos. Os possuídos são capacitados de feitos sobre-humanos. Existem casos onde as vozes mudam, eles rosnam e até falam em outras línguas. Enquanto um psiquiatra observa o comportamento de seus pacientes, faz perguntas e tenta entender o que passa, o padre fica atento à presença de características típicas de possessão. Contudo, isso pode ser falso, e a pessoa que alega estar possuída pode estar apenas fingindo. As novas diretrizes usadas pelas igrejas estão ajudando os membros do clero a conseguir diferenciar, com mais precisão, os casos de possessão e pseudopossessão. Inclusive, o ritual feito pelos padres não é nada parecido com o que vemos nas telas de cinema. Ao invés do que é demonstrado em filmes como O Exorcismo de Emily Rose ou em O Exorcista, o padre que irá realizar o ritual apenas coloca a mão nas costas ou na cabeça da pessoa e começa a recitar orações. Se a paciente realmente estiver possuída, ela começará a falar em nome do diabo. Alguns críticos da prática afirmam que o exorcismo estigmatiza e pode machucar pessoas com distúrbios mentais ou problemas físicos. Contudo, a igreja também não tem mais permissão de realizar exorcismo, só porque a pessoa acredita ter sido amaldiçoada. O procedimento só pode acontecer em pessoas que realmente precisam. Mas ainda assim, tanto a igreja quanto os médicos envolvidos assumem que essa separação é algo realmente difícil de ser feito e que, infelizmente, podem ocorrer erros na hora de fazer tal definição. Para as doenças mentais, existem tratamentos e medicamentos, além de terapia. De qualquer forma, esperamos que, com o passar dos anos, as pessoas sejam mais responsáveis com todos os sintomas e estigmas e que procurem todas as formas de tratamento possíveis e adequadas antes de recorrer a um exorcismo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueçam de dar o like aqui embaixo e, claro, de comentar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.